Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Forja de Homens e Mulheres. Aqui nós conversamos o que nós pais, mães, podemos fazer hoje, enquanto estamos forjando os homens e as mulheres que nossas crianças serão no futuro. Eu sou André Felipe e hoje a gente vai falar um pouco sobre escola, a escola dos nossos filhos, que foi uma sugestão da Raquel Áquila. A gente está começando também ano letivo, esse é o nosso assunto de hoje. Então deixa eu começar te perguntando qual o seu objetivo colocando seu filho na escola? O que você espera da escola para o seu filho? Eu sei que as escolas estão submissas ao MEC, estão submissas ao programa do MEC, porque senão não tem validação. Mas qual a sua expectativa? Por que você coloca o seu filho na escola? É para ele aprender a ler e escrever? É porque você não tem opção, precisa colocar em algum canto? A licença paternidade que eu tive foram 5 dias, a licença maternidade da Bárbara foram 6 meses. E aí chegou uma hora, pô, tinha que arrumar um lugar para o Miguel ficar, nosso filho. E ele começou, não tenho certeza, eu acho que ele começou na escola ali com uns 8 meses, numa escolinha. E era uma escolinha, as professoras eram muito cuidadosas, muito carinhosas com as crianças lá. Era uma escolinha pequenininha e tinha agendinha que elas escreviam na agenda, como é que tinha sido o dia, o que Miguel tinha feito, aquela coisa toda. Eu lembro que às vezes eu ia buscar o Miguel a pé, era mais ou menos perto da casa que a gente morava, e ele voltava na minha cacunda. Cara, só que o Miguel foi crescendo e a escola era pequenininha, funcionava numa casa. E aquela escola foi ficando pequena para ele, realmente pequena mesmo. Tem algumas coisas que a gente discordava, como sempre vai ter, mas o que fez eu e a Bárbara decidimos por mudar o Miguel de escola foi porque a escola tinha ficado pequena para ele. E aí quando foi no meio do segundo semestre, mais ou menos, que nós conversamos, aí a Bárbara começou a ir com o Miguel em diferentes escolas, começou a visitar e a conhecer, a procurar uma escola, porque no início do outro ano ele iria começar, então a gente decidiu mudar. Esse ano já está terminando, ele termina esse ano nessa escola. No ano seguinte ele vai para uma escola nova. E aí elas foram procurando e não encontravam nenhuma escola que agradasse, sabe? Teve até uma escola que a Bárbara gostou, mas o Miguel não gostou. E aí eles foram numa escola que os dois gostaram muito. O Miguel adorou a escola. Só que estava fora da nossa realidade, do financeira mesmo, estava fora do nosso orçamento. E aí, pô, essa infelizmente não dá. Acabou o ano e a gente teve que escolher uma. Acabou que a gente escolheu uma que tinha um amigo meu do trabalho e uma amiga do trabalho também, que tinha os filhos lá. O filho do cara era até da mesma salinha do Miguel, tinha a mesma idade que o Miguel. E a filha dessa mulher era mais velha, já estava na escola há algum tempo. Eles falaram muito bem da escola, a Bárbara foi lá com o Miguel, não agradou muito a Bárbara, mas foi o melhor que a gente encontrou e colocou o Miguel lá. E eu lembro que uma coisa que me incomodava nessa escola, cara, quando eu chegava para buscar o Miguel no final da tarde, então eu saía do trabalho, ia lá buscá-lo. E quando eu chegava lá, as crianças estavam atrás da grade. Literalmente atrás. Tinha uma grade branca assim, que abria para a criança passar. E aí tinha um corredor largo que dava para as salas. E as crianças menores ficavam ali atrás dessa grade. As crianças maiores podiam ir para o pátio da escola brincar, mas as menores... Miguel estava com 2 anos nessa escola. As menores tinham que ficar ali. E para os pais era muito conveniente, né? Porque eles chegavam, a criança estava limpinha, cheirosinha, banho tomado, era só pegar, botar no carro e levar para casa. E até que teve um dia, eu também não me agradava a forma como as professoras lidavam com as crianças. Eu achava meio rude, eu achava meio grosseira a forma como elas tratavam as crianças. Até que teve um dia que a Bárbara me ligou e falou, ó, peguei o Miguel aqui na escola, a Bárbara é a mãe do Miguel. Peguei o Miguel aqui na escola e ele me disse que a professora bateu nele. E ele era pequeno, tinha 2 anos de idade. E talvez ele tenha confundido, talvez não tenha sido bem isso, não sei. Só que aí eu e a Bárbara decidimos acreditar no nosso filho. Eu lembro que eu conversei com esses pais, colegas de trabalho meu que tinham filhos lá nessa escola. E eles falaram, poxa, a gente nunca teve problema nenhum dessa natureza com os nossos filhos, nunca viu nada assim lá na escola. Aí eu fui lá, conversei com a dona da escola e
mas já pensou se fosse verdade? Aí a gente decidiu acreditar, tiramos o Miguel imediatamente. Tiramos o Miguel da escola. E aí ele foi para uma outra escola. E quando eu chegava para buscar o Miguel lá nessa outra escola, tava o parquinho vazio e as crianças dentro das salas. Essa não, como não tinha esse corredorzão largo para as crianças poderem sair, as salas eram mais separadas, estavam as crianças dentro das salas sem poder sair, todas cheirosinhas, todas limpinhas, prontas para os pais pegarem. E eu lembro que eu pegava o Miguel, levava ele no parquinho, passava ali 10, 15 minutos com ele no parquinho para ele poder brincar. Lógico que durante o dia, em algum momento eles brincavam lá no parquinho, mas na hora dos pais buscarem não podia. Eu lembro que até gerou meio que um mal-estar, porque as outras crianças viam eu com o Miguel brincando no parquinho e elas queriam ir brincar, só que só podia se os pais estivessem. E os pais, quando chegavam na correria do dia, né, já chegava com pressa, correndo para pegar a criança e ir para casa. Só que essa escola o Miguel não queria ir de jeito nenhum. Eu não sei porquê, mas tinha alguma coisa que o Miguel, nem um dia o Miguel queria ir para essa escola. Até que teve um dia que eu e a Bárbara conversando, a gente falou, ó, ela me chamou para conversar, né? Ela acompanhou muito mais de perto esse assunto, foi muito ela quem olhou as escolas, quem estava mais no dia a dia. E aí ela me chamou para conversar e falou, André, não tá dando, cara. O Miguel nem um dia quer ir para a escola. E o que você acha que a gente pode fazer? A gente conversou e decidiu tirar o Miguel da escola. Então isso já devia ser setembro, mais ou menos. Então nesse ano ele ficou um tempo nessa primeira escola, que a professora bateu nele. Depois ele foi para essa outra escola. Quando foi setembro, mais ou menos, que a gente decidiu tirá-lo. E aí não tinha nenhum canto para ir. Ele voltou para aquela primeira escolinha lá. Aqui tinha ficado pequeno para ele. Mas as professoras eram carinhosas, eram amorosas e a gente não sabia onde colocar o nosso filho. Pelo menos ali a gente sabia que ele ia ser bem tratado, apesar de ser um lugar pequeno para ele. E aí a gente tinha aí mais alguns meses pela frente para decidir qual escola que ele iria estudar no ano seguinte. E aí foi quando eu fui na Sempre Viva, que é a escola que o Miguel estuda hoje. E quando eu cheguei lá, eu cheguei no final de tarde, estavam as crianças descalças, brincando, suadas. Aquilo já foi um impacto para mim. Bem diferente das outras escolas que eu tinha ido, que as crianças estavam prontinhas, cheirosinhas, limpinhas. Nessa, a criançada solta, brincando. As crianças estavam brincando, descalças, sem muitas formalidades, sem... E aí isso já me agradou, né? E eu fui conhecendo e tal. E essa foi a escola que a Bárbara tinha ido com o Miguel, que eu tinha falado que os dois tinham gostado, que o Miguel tinha ficado encantado com a escola, mas que não estava dentro do nosso orçamento. E aí eu voltei, eu conheci um pouco mais da escola, da política, da forma deles educarem, e eu fiquei realmente muito satisfeito com o que eu vi. Aí eu e a Bárbara conversamos, e foi uma decisão nossa, e aqui é uma decisão bem pessoal, tá? Eu não estou recomendando que você faça isso. Mas eu e a Bárbara decidimos baixar fortemente o nosso padrão de vida financeiro para poder colocar, para poder bancar aquela escola para o nosso filho, porque a gente sabe o quão importante é a escola para a criança. E aí a gente fez isso, eu não estou recomendando que você faça isso, é uma decisão bem pessoal, até porque os pais são mais influentes em quem a criança vai se tornar enquanto homem e mulher do que a escola. Então se de repente você faz isso e começa a fazer mal para você e atrapalha a sua relação com seu filho, foi pior. Era melhor que não tivesse feito. Eu e a Bárbara decidimos isso, ficamos bem resolvidos com a nossa decisão. E aí o Miguel, no ano seguinte, começou nessa escola. E essa foi mais ou menos a caminhada que a gente trilhou para chegar na escola que a gente entendeu como uma boa escola para o Miguel. Perceba que foram 4 escolas, com 3 anos de idade, ele já estava indo para a 4ª escola dele. E é a escola que ele está até hoje, cara, escola sensacional. André, é uma escola perfeita? Não, não é uma escola perfeita. Lógico que tem um bocado de coisa que eu não concordo. Assim como eu vou na igreja e eu escuto coisas que eu não concordo. Como eu me relaciono com pessoas e elas fazem coisas que eu não concordo e eu faço coisas que elas não concordam. Eu compro livros, participo de cursos, treinamentos, vou lá, aprendo um bocado de coisa. Tem algumas que eu não concordo. Mas das que eu conheço, pessoalmente, é a melhor que eu conheci. Também não conheço todas as escolas de João Pessoa.
Mas por que você coloca o seu filho na escola? Qual a sua expectativa? Eu, André, sempre tive em mim um negócio, eu não queria que meu filho tivesse a mesma aula que eu tive, que foi a mesma aula que meu pai teve. Pega um cara ali de 1960, que foi quando meu pai estava na escola, ou 1990, quando eu estava na escola. Traz ele para hoje, para o futuro, 2020. Dá um smartphone na mão dele, ele vai ficar assustado. Era algo talvez inimaginável na década de 60. Bota ele para falar pelo WhatsApp ao vivo, videochamada com uma outra pessoa lá da Austrália. E os aplicativos do banco, ele faz pagamento ali, tudo certinho. Poxa, ele tem agenda, ele tem tudo ali no smartphone. Tudo não, é força de expressão. Mas ele tem um bocado de coisa ali no smartphone. Se trouxer esse cara do passado para hoje, ele vai ficar espantado. Como que o mundo evoluiu. Agora pega o cara lá da década de 60 e coloca na escola de hoje. Ele vai olhar assim, o quadro é branco, né? Não mudou muita coisa. E de novo, eu sei que a escola está submissa ao MEC, tá? Tem muito professor incrível, fazendo um trabalho incrível, mesmo engessado com o sistema, tem, claro que tem muito professor bom. Claro que tem muita gente fazendo diferença. Mas de uma maneira geral, a escola está amarrada ali ao sistema burocrático, tem que atender os padrões do MEC. Então, eu não queria que meu filho tivesse a mesma aula que eu tive, que foi a do meu pai. Meu pai foi quadro negro, eu fui quadro de giz, meu filho é quadro branco de piloto. As escolas mais modernas são quadros digitais, mas no modelo geral é praticamente a mesma coisa. E eu percebo que as escolas... A escola é uma empresa, de maneira geral, tá? Existem as exceções, existem. E a escola que o Miguel estuda hoje é uma dessas exceções na minha percepção. Mas as escolas, de maneira geral, são empresas. E empresas, o objetivo principal dela é dar lucro, senão ela não existe. Lógico que dentro das empresas podem ter pessoas que façam da missão da empresa sua missão pessoal. E isso é mais forte para ela do que o salário. Mas para a empresa, missão, visão, tudo isso é importante, só que é secundário. O principal objetivo dela é dar lucro, é sobreviver. E as escolas, de maneira geral, são empresas. São negócios feitos para dar lucro e não tem problema nenhum com isso. É o modelo deles. Agora imagina que você é um vendedor. Você tem que vender um produto ou um serviço. E aí o produto que você vende, digamos que você venda berço de bebê. Estou falando berço porque recentemente a minha irmã comprou um berço. E aí você vende berço de bebê. Você vai focar no bebê ou você vai focar nos pais? A sua comunicação vai ser para os pais ou para o bebê? O seu marketing, o seu produto vai ser direcionado para agradar os pais ou para agradar o bebê? Se você é um vendedor sagaz, lógico que vai ser para os pais. E sagaz não estou dizendo sacana, não. Estou dizendo um bom vendedor. Porque você vende para quem paga, você vende para quem dá o dinheiro. E de maneira geral, as escolas são feitas para agradar os pais. São feitas não para as crianças, são feitas para os pais das crianças. Então, quando eu digo que eu chegava para buscar o meu filho, ele estava limpinho, cheirosinho, bonitinho, pronto, isso era bom para mim, enquanto pai. Porque era só eu chegar, pegar o moleque, botar no carro e ia para casa, onde quer que fosse. E quando eu cheguei na Sempre Vivo, que é a escola que o Miguel estuda, aquilo não é desenhado para os pais, é desenhado para a criança. Não é tão conveniente chegar na escola e a criança tá suja, tá suada. Eu chego na escola, às vezes eu dou um cheiro na cabeça do meu filho, tá azedo de suor. Ele toma o banho, mas depois já vai brincar e... Mas criança é para ser criança, né? E aí as escolas são feitas para os pais, desenvolvidas para os pais. Os pais não param para pensar porque estão na correria e o modelo padrão é esse mesmo e tá todo mundo assim, tá tudo bem. E às vezes o cara não consegue nem ter um momento de questionamento para isso. E aí as crianças vão crescendo. A outra forma de agradar os pais, depois que passou essa fasezinha pequenininho, vem no índice de aprovação de vestibular. Olha as propagandas das escolas de maneira geral. Fera medicina, primeiro lugar em medicina, não sei quantos aprovados, percentual de aprovação, escola que mais aprova no vestibular da universidade e tal. Então, de maneira geral, depois que as crianças crescem, a forma de agradar os pais é falar, coloca o seu filho aqui, que aqui a gente está preparando ele para o vestibular e ele vai ser aprovado no vestibular. Mas para pensar comigo.
A criança entra 2 anos na escola, fica até os 17, se não reprovar nenhum ano, até os 17, cara. São 15 anos. 15 anos da vida da criança e 15 anos de mensalidade que eu tô pagando. É muito tempo, é muito dinheiro. E esse tempo todo investido para fazer uma prova, cara. Eu não quero uma escola que prepare o meu filho para fazer vestibular. Eu perguntei, por que você coloca o seu filho na escola? Qual a sua expectativa? A minha expectativa é que a escola seja uma auxiliadora na preparação do meu filho para a vida. Mas de verdade, eu não estou preocupado com o vestibular. Mais importante do que preparar o meu filho para o vestibular é me ajudar a preparar o meu filho para a vida, já que ele vai passar tanto tempo lá, já que são tantas horas, por tantos anos, que seja alguém que contribua na formação do indivíduo. Não na formação, não que treine para fazer prova. Prova, chegou no vestibular, passou no vestibular, que maravilha, e de repente tem um custo de oportunidade enorme nesses 15 anos, que um monte de coisa boa que poderia ter sido feita e que não foi. E aí, de verdade, eu nem sei como é que vai ser o vestibular daqui a 12 anos, que é quando o Miguel vai fazer. Nem sei se ainda vai existir o vestibular nesse modelo, nem sei se o meu filho vai fazer vestibular também. E as pessoas falam, o vestibular é muito cruel. Uma criança com 17 anos tem que decidir o que ela vai fazer para o resto da vida. É muito nova. Primeiro que os fatos mostram que não é o resto da vida, né? Dificilmente... eu não tenho os números, eu pesquisei, mas não achei nenhuma fonte confiável. Mas eu não sei quantos por cento das pessoas que passam no vestibular de primeira. Dessas que passaram no vestibular de primeira, eu não sei quantos começam a estudar. Dos que começam a estudar, eu não sei quantos desistem do curso. Dos que não desistem, eu não sei quantos que trabalham na área do curso que elas fizeram do vestibular que elas passaram de primeira. Dos que começam a trabalhar nessa área, eu não sei quantos continuam a trabalhar nessa área. Então talvez não seja uma decisão tão pesada assim como o peso que a gente coloca, né? Mas André, não seria o ideal que a criança fizesse o vestibular e já de primeira ela passasse e aquela fosse a área da vida dela? Sim, seria o ideal. Com certeza esse seria o melhor modelo. Mas por que é pesado? Porque a criança chega aos 17 anos. O que ela precisaria saber para poder tomar uma decisão desse gabarito, desse nível? Ela, basicamente, na minha percepção, ela precisaria saber uma série de aptidões que ela tem, talentos, dons, aptidões, facilidades, a forma como você entende. Então ela tem uma série de talentos, ela tem uma série de áreas de interesse, o que ela gosta de fazer. Não é uma atividade específica, mas uma área que ela gosta de fazer, o que ela é capaz de passar horas fazendo. Então, por exemplo, imagina que a pessoa tem um talento nato para jogar vôlei, mas ela não se interessa por jogar vôlei, então não faz sentido ela trabalhar para ser um jogador de vôlei. Mas quando você consegue se conhecer o suficiente para saber uma série de talentos que você tem e se conhecer o suficiente para saber uma série de habilidades, não de habilidades, de interesses naturais, que você cruza essas duas áreas, é uma decisão fácil de tomar, né? O problema é que a gente não olha para dentro da gente. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer 10 talentos naturais que você tem? 10 coisas fáceis para você, que para você é mais fácil do que para a maioria das pessoas? Você sabe me dizer 5? A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Porque elas não se conhecem. Porque elas não estão em intimidade consigo mesmo. Agora imagina, a criança passa 15 anos na escola. Você acha que não é tempo suficiente? E eu não estou aqui de forma nenhuma tirando a responsabilidade dos pais. O principal responsável na educação dos filhos são os pais. Eu sempre falo isso, tá? Aqui a gente está tratando da escola. Você acha que 15 anos estudando na escola não é tempo suficiente para trabalhar a criança, para conseguir perceber aptidões naturais, para conseguir perceber áreas de interesse? E aí ela faz o cruzamento disso, e hoje com a internet quase tudo você consegue formar uma renda. Ela faz o cruzamento disso e ela tem uma noção da área a qual ela vai trabalhar para o resto da vida. Só que as escolas estão preocupadas em preparar para o vestibular, não está preocupado no indivíduo, está preocupado com a prova. Está preocupado que a criança tem que tirar nota alta em tudo. Aliás, tem um cara chamado Howard Gardner, eu acho que é esse o nome dele, que é o cara do Projeto Spectrum. Ele defende que existem
a primeira versão do Projeto Spectrum, ele estuda diferentes formas de inteligência. Ele diz que na escola só se desenvolve uma das diferentes formas de inteligência. O primeiro trabalho dele, se eu não me engano, não tenho certeza, mas ele dizia que existiam 4, depois ele já expandiu isso para 21 formas de inteligência, e ele diz que a escola trabalha pelo tempo todo só uma forma de inteligência. Por exemplo, ele diz que existe a inteligência social. Então é aquela pessoa que tem uma percepção muito forte. Você pegar uma criança ali de 4 anos de idade, fizer um exercício, e a criança souber falar no exercício, poxa, onde cada coleguinha da sala senta, qual coleguinha gosta de brincar de quê, quais coleguinhas interagem mais, quais coleguinhas interagem menos. Uma criança que tem essa percepção, ele defende que é uma inteligência social. É uma outra forma de inteligência. E ele fala que a escola só ensina um modelo de inteligência. E é o Howard Gardner que fala isso. Ele diz que se um aluno é tão bom, tão bom, tão bom, que tira 10 em tudo, ele está preparado em uma das qualidades que é necessário para ser professor. Agora imagina, existem um mar de oportunidades, existe um mar de alternativas para a pessoa ser no futuro. Se o cara for excelente aluno a ponto de tirar 10 em absolutamente todas as provas, ele está muito bem preparado para ser dentre esse mar de opções que existe para ele ser no futuro. Agora vamos pensar no professor. Lógico que o professor precisa ter o conhecimento conceitual, o conhecimento técnico, que é o que ele vai passar dentro de sala de aula. Mas quando a gente fala do professor, esse é o menos importante que a gente fala. A gente fala mais do impacto do professor sobre a nossa vida, a vida dos nossos filhos. A gente fala mais do quanto que o professor influencia os nossos filhos. Isso não vem através do conhecimento técnico, isso vem através da relação do professor com os alunos. Então, se o aluno é tão bom a ponto de tirar 10 em tudo, ele está muito bem preparado na área que é menos importante em uma atividade dentro de um mar de oportunidades. Essa é a escola, que está treinando os nossos filhos para fazer prova, ensinando um monte de coisa que, com todo respeito, são totalmente desnecessários. Investe 15 anos da criança para aprender para uma prova de vestibular, e 80% daquilo que ele usou naquela prova de vestibular, ele vai viver 100 anos, os outros 83 anos de vida dele, ele não vai mais usar. Olha que negócio. A Julinha, que é minha sobrinha, agora em dezembro eu encontrei com ela. Eu fiz, e aí, Júlia, o que você aprendeu na escola em matemática esse ano? Ela fez, aprendi MMC, o mínimo múltiplo comum. E aí coloca os números lá, faz aquele tracinho e vai fazendo lá. E eu fiquei pensando, falei, caramba, eu sou formado em engenharia, não lembro de ter usado MMC, nem no curso de engenharia. Pra que eu aprendi isso, mano? Então, de forma prática, como que eu faço para escolher uma boa escola para o meu filho? Primeiro você tem que se dedicar. Tem gente que se esforça mais para escolher um carro do que para escolher a escola da criança. Pesquisa mais, investe mais tempo, estuda, vê um monte de carro diferente e entra e não sei o que, faz test drive e investe uma energia forte para comprar o carro. E eu não estou dizendo que não é para você investir essa energia. Mas para escolher a escola do filho, e aí vai estudar em que escola? Não, tem uma ali na esquina, é perto de casa, então coloca ele ali mesmo naquela escola. Não faz muito sentido, são 15 anos da vida do seu filho e você vai pagar mais caro nas mensalidades dessa escola do que você vai pagar nas mensalidades do carro. Quando você somar o tempo de escola, você vai gastar muito mais do que a compra de um carro. Então, escola ser perto de casa era para ser critério de desempate na escolha. Primeira coisa, para você escolher uma boa escola para o seu filho, você precisa se dedicar, você precisa investir tempo, precisa investir energia. Então vai lá na escola, conhece a escola, chega 10, 15 minutos antes da hora que você sabe que tem que sair da escola com o seu filho, observa, conhece, conversa com o dono da escola. Lógico, se for essas escolas franquias, como essas grandes escolas que tem em diferentes lugares, você não vai conseguir conversar com o dono, mas você consegue conversar com a pessoa responsável pela franquia. Percebe quais são os valores, qual a visão dele, conhece a professora que o seu filho vai estudar. E uma coisa interessante sobre a professora, você já percebeu que a fase da vida dos nossos filhos, que eles são mais influenciáveis, exige-se menos formação do professor do que a fase da vida que ele é menos influenciável? Por exemplo, na universidade, o critério para ser professor na universidade
as exigências formais, acadêmicas, doutorado, não sei o quê, são muito maiores do que os critérios para ser professora do maternal, ser professora do Jardim 1. Só que a formação dos nossos filhos é muito mais acelerada e o impacto da professora do maternal do Jardim 1 sobre os nossos filhos é muito maior do que o impacto de um professor numa universidade. De maneira geral, né? Lógico que tem aqueles que direcionam a vida do jovem, são inspirações. Mas de maneira geral, os professores, na minha percepção, que deveriam ser mais exigidos, deveriam ser os do maternal, porque estão lidando ali com as crianças, estão lidando ali com o momento de formação, estão lidando ali com o momento em que aquilo que a criança absorve, ela vai constituir talvez para o resto da vida dela. Então conversa com a professora, conhece, poxa, investe tempo, saiba que pela probabilidade você não vai acertar de primeira. Eu falei aqui, o Miguel foi a quarta escola quando ele estava com 3 anos e foi aí que a gente veio acertar. E ainda assim não é uma escola perfeita. Tem um bocado de coisa que eu e a Bárbara discorda. É uma escola incrível? É uma escola incrível. O Miguel é privilegiado de poder estudar naquela escola? Sem dúvida. O Miguel é privilegiado de poder estudar naquela escola. Mas tem coisas que a gente não concorda. Como a gente não vai concordar em tudo na vida com todo mundo. Então, o que você não concorda, trabalha com seu filho. Esse ano já tem algumas coisas que a gente pensa diferente do que a escola está ensinando para o nosso filho e a gente sabe que nós somos quem tem mais poder de influenciar os nossos filhos. Os pais que não estão nessa posição é porque abriram mão dessa posição, de ser as pessoas que mais têm impacto sobre a vida das crianças. Sabendo disso, a gente direciona. O que a gente não concorda, a gente vai trabalhando com o nosso filho diferente do que a escola ensina. Então, de maneira prática, essas são as atividades que você tem que fazer para escolher. Escolha uma escola para o seu filho, não para você. A gente tende a escolher o que é mais cômodo pra gente e não é por mal. Poxa, os pais de maneira geral não fazem isso por maldade. Claro que não. É porque eles estão seguindo no modelo, estão na correria e tem tanta coisa para fazer e já estão com a cabeça tão ocupada com tanta coisa que dificilmente a gente para questionar o modelo. Dificilmente a gente para questionar o sistema, para pensar diferente. Então, se você fizer uma reflexão, não é uma reflexão demorada não. Nesse videozinho aqui que você está assistindo, você já conseguiu ter alguns insights, você já conseguiu perceber algumas coisas e coloca em prática. Então vai lá na escola, conhece, conversa, observa o seu filho, conversa com o seu filho sobre a escola. Você sabe como é que foram os últimos dias da escola do seu filho? Já voltou às aulas aí? Você sabe o que foi que ele aprendeu? Você sabe o que está acontecendo? Seu filho gosta da escola? Porque uma criança que não gosta da escola, talvez tenha alguma coisa errada, né? Depois que a gente vai crescendo, que vai vindo aquelas matérias naquele modelo de educação que a gente não gosta muito e que a gente não quer ir para a escola, mas de maneira geral a criança quer ir para a escola, porque lá tem os coleguinhas, tem um parquinho, ele se diverte e tudo mais. Então se seu filho não quer ir, é um sinal, tem alguma coisa aí. Inclusive eu pensava, eu sempre fui um aluno meia boca, né? Sempre fui um aluno bem mediano, bem medíocre. Medíocre é que está na média. E eu pensava que eu não gostava de estudar. Hoje eu sei que eu adoro estudar. Eu invisto horas e horas e horas estudando, mas eu estudo coisas que são do meu interesse. Eu estudo coisas que são interessantes para mim. Na escola eu não achava interessante ter que saber, não fazia sentido para mim ter que saber qual o dia do descobrimento do Brasil, ter que saber a data exatamente. História é importante, mas é importante a história me ensinar com a história, como que eu aprendo com a história, quais os impactos, o que eu posso fazer hoje, e não saber a data. Eu lembro que a professora ficava apontando os estados e as capitais, a gente tinha que decorar os estados e capitais do norte para o sul. Se me perguntar, até hoje eu sei, decorado. Mas se me perguntar do sul para o norte, eu vou pensando, né? Do norte para o sul até chegar e para ir subindo. Então tem uma série de coisas que a gente aprende na escola que eu sei que a gente está submetido ao MEC, mas dentro do modelo submetido ao MEC tem sim muita escola fazendo trabalho bom, tem sim muita escola que o foco são as crianças e é essa que eu aconselho que você procure e você só vai encontrar procurando, investindo seu tempo, estando na escola, levando, ficando lá, conhecendo e tudo que a gente já conversou aqui. Então, de forma prática, é isso. André, esquece o MEC na sua cabeça, na sua viagem mesmo. O que você gostaria de ver na escola? O que você, se você tivesse o poder de determinar o programa que seria ensinado na escola, o que você gostaria de ver?
Algumas coisas eu vou falar aqui de cabeça para você. Eu gostaria de ver uma disciplina chamada emoções. Assim como tem matemática, história, geografia, eu acho que deveria ter uma emoções. Já pensou? Filho, vai ter prova de que hoje? Ah, papai, amanhã é prova de tristeza. Tristeza? Tristeza, filho. Poxa, o que é que você vai estudar sobre a tristeza? Não, a gente vai aprender sobre como a tristeza é importante e como identificar a tristeza quando ela está pequenininha dentro da gente, antes dela crescer e se tornar algo insuportável. Ah, legal, filho. Aí no outro ano, e aí, filho, prova de... Não, papai, prova de tristeza. De novo. Você não fez ano passado? Não, esse ano é diferente, papai. Esse ano a gente vai aprender a tirar o melhor da tristeza. No outro ano, tristeza, papai. De novo, de novo. Você vai aprender o que dessa vez? Não, nessa prova é como lidar com as pessoas que estão tristes. A gente já aprendeu a reconhecer a emoção, a gente já aprendeu a tirar o melhor da emoção. Agora é como perceber nas outras pessoas e como lidar com as pessoas sabendo tudo que a gente já sabe sobre tristeza. Olha que legal, se tivesse algo assim na escola. Se tivesse o que eu falei, puxa, uma jornada para dentro, de você saber, um trabalho para você saber quais são suas aptidões, quais são seus dons, seus talentos naturais, quais são suas áreas de interesse, suas curiosidades. Como seria legal se a gente aprendesse isso na escola? Batata é matemática financeira. Toda escola devia falar sobre educação financeira, na verdade. Como lidar com dinheiro, como poupar, como trabalhar com dinheiro. Deveria existir uma disciplina chamada tempo. Como lidar com o tempo, como não gastar tempo. Como que o tempo é o bem mais democrático e talvez o mais valioso que exista. Por mais rico que você seja, você não consegue fazer o seu dia ter 25 horas. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E existe gente que tem dinheiro, então consegue andar de carro ao invés de andar de ônibus e ganha tempo. Mas você não consegue comprar tempo. Você até consegue comprar bons remédios, você até consegue comprar um bom tratamento que talvez você viva mais. Mas no dia a dia você não consegue comprar mais tempo. E aí tem gente que gasta dezenas, centenas de horas fazendo maratona na Netflix, né? Nada contra a Netflix. Eu assisto Netflix. Tô assistindo Vikings, que entrou agora uma nova temporada. Um episódiozinho por semana, às vezes 2 tá de boa, né? Mas imagina o cara fazer maratonas e maratonas e maratonas. Acho que em mês de janeiro, na virada de ano, o cara olha assim e fala: em 12 meses é muito tempo, né? Eu não preciso de 12 meses, então eu vou cortar um mês da minha vida aqui. Eu não preciso de 12 meses. Vou passar um mês só maratonando série na Netflix, que não vai agregar em nada pra mim. É importante a partir do momento que é um momento de relax, é um momento de você desopilar. São importantes esses momentos. Mas não jogar seu tempo no lixo com coisas que não vão agregar. A gente podia aprender isso na escola. Podia aprender na escola sobre nutrição, não no nível que se ensina na faculdade, mas como que a nutrição impacta todas as áreas da nossa vida, como que o que a gente come impacta tudo da nossa vida. E mais uma série de coisas, uma série de disciplinas diferentes. Poderia aprender a como pensar por si mesmo e não fazer como que a escola faz de maneira geral, faz das crianças um depósito de conhecimentos e vários desses conhecimentos inúteis. Enfim, estou falando aqui de cabeça, mas poderiam ter... Esses 15 anos poderiam ser muito melhor aproveitados. A mensagem que eu quero deixar aqui é: escolha uma escola para o seu filho. Invista tempo, se dedique. Talvez você precise mudar uma vez, outra, até escolher uma escola que cabe dentro do seu orçamento. Não vai sair fazendo loucura por aí, faz algo que esteja dentro da sua realidade. Se você conhece a escola, você consegue trabalhar os pontos que você discorda, que são ensinados lá na escola para o seu filho. Você consegue acompanhar, você consegue saber qual que é o coleguinha mais próximo dele, qual que é o coleguinha menos próximo, qual a tia que ele mais gosta, qual a tia que ele menos gosta, o que ele está fazendo na escola. Se você vive o dia a dia com o seu filho, 10, 15 minutos por dia, você consegue saber, e assim você pode fazer um bom proveito para o seu filho desses 15 anos, e sem falar da grana que a gente paga, que é alta mesmo, por esses 15 anos, 2 até 17 anos da escola do nosso filho. Esse é o recado de hoje. Escolha uma escola para o seu filho, não para você. Valeu!